que esses documentos revelam, Josias? Esses documentos revelam que, o óbvio, né, Fabiola? Nós sabíamos, nós da imprensa sabíamos, às vésperas do 8 de janeiro, que caravanas de bolsonaristas chegavam em Brasília, ônibus estavam a caminho, havia aquela festa de Selma, que foi o código utilizado pelos bolsonaristas para se referir a esse atentado que se verificou em 8 de janeiro nas redes sociais. E hoje é sabido que havia foram informes tardios. Eles chegaram dias antes do desenlace, dias antes dos ataques, mas existiram esses informes, não só da ABIN, há também um informe da Polícia Federal. Ambos alertavam para essa perspectiva, ou para essa hipótese de invasão, inclusive, de prédios públicos. Havia também um grupo de WhatsApp que era frequentado pelos militares do Comando Militar do Planalto e do GSI. Nesse grupo de WhatsApp também foram trocadas mensagens alertando para esta possibilidade de confusão no 8 de janeiro. Discutiu-se formalmente nesse grupo de WhatsApp que vai dizer, mensagem de WhatsApp. Ora, era a forma como os militares do Comando Militar do Planalto e do GSI decidiram se comunicar pelo WhatsApp. E neste grupo foi mencionada a hipótese de reforçar a segurança do Palácio do Planalto. E o então ministro, o Gonçalves Dias, chefe do GSI, ele negligenciou essa possibilidade, ele não quis reforçar. Então, não há nenhuma dúvida, Fabíola, de que, primeiro, existiram informes de inteligência alertando para o risco, são informes tardios, mas chegaram antes do quebra-quebra. E existiram também essas mensagens no grupo de WhatsApp. E não há dúvida sobre isso, houve falhas no GSI. O Ministério da Justiça se comunicou na véspera, o ministro Flávio Dino, com o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, perguntando a ele se estava tudo de acordo, se o esquema de segurança estava montado. O Ibanez tranquilizou o ministro, disse que estava tudo, que a segurança estava garantida. Agora, tudo isso é real, Fabiola. Existiram os documentos, houve falhas no GSI, houve uma troca de comunicação na véspera do ministro da Justiça com o governador do Distrito Federal, mas todo esse contexto vai desaguar na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, que era a principal responsável pela manutenção, recebe dinheiro do governo federal para assegurar a proteção dos prédios públicos. Então, esse esforço do bolsonarismo para reescrever a história cai no próprio bolsonarismo, no colo do próprio bolsonarismo, porque o Anderson Torres, o então secretário de Segurança do Distrito Federal, ex-ministro do Bolsonaro, ele fugiu, saiu em férias às vésperas do quebra-quebra e deixou desestruturada a Secretaria de Segurança. Então, o esforço, a despeito dos fatos, a despeito de tudo que sabemos, tudo vai desaguar no colo do bolsonarismo. Então, esse esforço para reescrever história, para mudar o curso dos acontecimentos, não cola. Agora, nós não podemos também desconhecer a realidade, os documentos que existiram, as falhas que ocorreram também na proteção do Palácio do Planalto da parte do GSI. É importante você falar disso, Josias, porque quando a gente traz essa informação, né, os documentos mostram que a ABIN realmente alertou o GSI e o governo Lula, né, o Ministério da Justiça. Aí eles querem colar essa informação a algo que eles querem construir, que Lula armou o 8 de janeiro, porque é esse o discurso que eles colocam, né? É isso. E isso é como você fala, isso é fora da realidade, né, Josias? O governo, apesar de ter cometido algumas falhas, é vítima nesse processo ou não? Sem nenhuma dúvida, Fabiola. Isso está escrito já com letras garrafais nos livros de história. A história ainda vai ser escrita, mas essas letras já estão consolidadas. O governo Lula foi vítima de uma tentativa de golpe. Esse golpe foi instilado, foi insuflado pelo Bolsonaro durante 4 anos. Ele atacou o sistema eleitoral brasileiro, desacreditou as urnas,
estimulou os acampamentos que se formaram nas portas dos quartéis. Há entrevistas, as pessoas saíam do Palácio da Alvorada, inclusive o derrotado candidato a vice na chapa do Bolsonaro, o general Braga Neto, é célebre o diálogo dele com uma bolsonarista acampada no QG, estava lá na frente do Alvorada, e ele pediu paciência à senhora que permanecesse no QG do Exército, porque algo poderia acontecer. O desejo do bolsonarismo ainda poderia ser consumado. Então, houve estímulo, claramente, para que esse caldo que levou ao quebra-quebra de 8 de janeiro fosse mantido ali, essa prontidão nos quartéis. Então, não há nenhuma dúvida quanto à responsabilidade do Bolsonaro e dos bolsonaristas, quanto ao fato de que o governo Lula foi vítima de uma tentativa de golpe, e há também evidências sólidas, consolidadas, claras, insofismáveis, de que o esquema de segurança do Palácio do Planalto falhou, assim como falharam também o esquema de segurança do Congresso, do Supremo Tribunal Federal. A diferença é que no Congresso você notou, Fabiola, um pouco mais de resistência, embora estivesse Você em estava falando minoria, disso. a Polícia Não, Legislativa ofereceu resistência. No Palácio, resistência. nem isso. É. Não, e eu acho que é importante aquilo também que você já falou e que conversamos, né? A gente até, você tentou puxar isso do Capelli, mas ele foi muito cuidadoso nas palavras, de o governo assumir isso, porque vai ser até melhor, né? Eles assumirem que foram feitas essas falhas e muitas vezes pelos infiltrados que estavam lá dentro, né? Depois ele fez uma limpa no GSI, mas enfim, isso é importante. Agora, dentro dessas É justificativas muito do curioso, Bolsonaro... viu, Fabiola, por isso Fala. que você lembrou, é interessante, porque o Capelli, de fato, na entrevista que concedeu a nós aqui, ele tentou de todas as maneiras proteger o Gonçalves Dias, né, poupá-lo de críticas. Mas o Capelli, com as suas ações no GSI, ele desnudou a gestão do antecessor, do general Gonçalves Dias. Ele fez, em uma semana, a limpeza que o general deixou de fazer em 3 meses e meio. Ele demitiu numa primeira leva 29 militares, numa outra leva 58 militares, ele limpou a área. Ele tirou do sigilo de 5 anos as imagens que o general tentou esconder. Então, o Capelli, Fabiola, com os seus atos, ele desnudou as falhas do general Gonçalves Dias. Falhas que, se não tivessem sido cometidas, o governo não estaria nessa situação agora, oferecendo material, matéria-prima, para que o bolsonarismo tente reescrever a história, algo que é impossível, mas que eles vão fazer. É uma pantomima que nós vamos enfrentar aí pelos próximos meses nessa CPI mista que vai se instalar na semana que vem.